porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Boa noite, a gente está começando mais um Connect e eu queria pedir para quem está em casa, se puder abrir a Bíblia, abrir o celular, para a gente ler junto. Eu vou ler os Salmos 62, 1 e 2. Fala assim: exortação à confiança. Somente Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. E eu queria que a gente meditasse um pouquinho nesse texto, né? Muitas vezes, em momentos de crise, em momentos de dificuldade, a gente acaba procurando ajuda em livro, em pessoas. A gente acaba procurando ajuda em muitos lugares, mas a gente esquece de procurar aquele que é o único que tem realmente a resposta, que tem realmente a nossa salvação, que é Deus. A gente acaba confiando em pessoas, acaba confiando em músicas que a gente ouve, que, aquilo lá tem uma frase legal, então eu vou levar para minha vida. Mas a gente acaba esquecendo de buscar a Deus. E aqui fala que Deus é a nossa salvação, Ele é a nossa rocha. Isso quer dizer que a gente só vai ficar firme realmente em Deus. E tem um texto de 2 Crônicas que fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então é muito simples para a gente ter confiança, para a gente estar seguro em Deus. Basta a gente chegar até Ele, buscar, se humilhar, orar, pedir ajuda para Ele, realmente buscar Ele de todo o nosso coração. E se a gente se converter dos nossos maus caminhos, Ele vai vir até nós e Ele vai sarar a nossa terra. Isso não quer dizer que só porque eu estou passando por uma dificuldade, eu orei, Deus vai vir e vai me salvar. Não é isso. Ele vai agir no tempo dEle, no tempo certo. E essa é realmente a meditação que eu queria deixar pra gente, sabe? Que a gente possa realmente buscar em Deus, o único que é a nossa salvação, que é a nossa rocha. Que nesses momentos de crise, que é de pandemia, que muita gente fala assim, mas eu não tenho tempo para buscar Deus, eu não tenho tempo para orar. Mas e agora que a gente está em casa? Muita gente está sem faculdade, está sem estudo, está sem trabalho, está em casa. Será que a gente está realmente aproveitando nosso tempo para buscar, para orar mais, para ter maior comunhão em Deus? Para realmente entender quem Ele é e quem nós somos nele? E que a gente possa realmente tirar esse tempo agora para conhecer mais a Deus, para conhecer mais quem nós somos em Deus e para entender qual é a vontade dEle para a nossa vida. E entender que só Ele é a nossa salvação e a nossa rocha. Que a gente possa realmente meditar nisso durante essa semana e durante esse tempo. Vamos orar um pouco? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Deus. Pai, eu te agradeço porque meio em momentos de crise, mesmo em momentos de pandemia, Deus, momentos de dificuldade, o Senhor não tem nos abandonado, Deus. O Senhor vem, o Senhor cuida de nós, o Senhor tem sempre provido, Deus. O Senhor não deixa que nunca falte nada, Deus, para nós. O Senhor, Deus, tem colocado pessoas à nossa volta, Deus, para nos ajudar, para nos socorrer. Mas, Deus, que a gente saiba que sempre o único que é realmente a nossa rocha, que é realmente a nossa salvação, é o Senhor. E que a gente possa, Deus, sempre procurar, sempre ter os olhos fixos em Ti. Que o Senhor, Deus, abençoe esse Connect, Deus, que vai começar agora. E que realmente, Deus, tudo que for feito aqui, tudo que for falado, seja para a honra e glória do Teu nome. Que as pessoas que estejam em casa ouvindo, Deus, possam realmente, Deus, entender e saber que o Senhor está com eles, Deus. Cuide de cada um aqui e cuide de cada um que está em casa também. Em nome de Jesus, amém.
noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Que nessa noite o Senhor possa derramar sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre a sua casa, sobre a sua família, perdão e graça. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Ajuda o teu povo, Senhor. Um coração quebrantado e humilde, não rejeitas, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe seu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus.
um coração quebrantado e humilde. Não rejeitas, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe seu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedimos, tu virás, como a chuva derramarás. Se pedimos, tu virás, como a chuva derramarás. Se pedimos, tu virás, como a chuva derramarás. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Nós precisamos do teu amor, Senhor. E o Senhor, ouvindo o nosso clamor, como disse a Carol aqui no começo, em 2 Crônicas, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e nós, sendo o teu povo, Senhor, nós clamamos a ti, Senhor, nessa noite. Clamamos por misericórdia, por graça. Nós sabemos que o teu Filho amado Jesus foi o plano perfeito, que foi enviado até essa terra, que andou no meio de nós, que comeu no meio de nós, viveu no meio de nós, Senhor, e nos ensinou tanto, nos ensinou a amar, nos ensinou a tratar o nosso próximo como a nós mesmos, Senhor. E quando chegou o momento, Ele se entregou naquela cruz como sacrifício vivo por mim e por todos aqueles que estão ouvindo e vendo esta live nessa noite, Senhor. Pai, que o Senhor possa alcançá-los através do teu sacrifício, através da tua morte naquela cruz, todo o teu sangue que foi derramado, Senhor, naquele madeiro, que possa alcançar agora, Senhor, estes ouvintes, ó Pai, esses que estão vendo, Senhor, essa live hoje aqui, Senhor. No nome de Jesus é o nosso clamor, Pai. Assim como foi nos alcançado, o Senhor nos alcançou, nos escolheu, nos chamou. Que o Senhor chame também, Senhor, e converta os corações essa noite, Pai, porque Tu és o plano perfeito para a nossa salvação. Salvação encheu seu coração, Ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que Ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia
entregou naquela cruz por nós. Todos os seus cravos, todos os açoites, toda a sua dor, todo o seu sangue derramado foi por mim, foi por você. Ele pagou um alto preço para a sua salvação. Se renda aos planos do Senhor nessa noite, porque Ele é o plano perfeito. Ele é Jesus. Jesus, o plano perfeito. Mistério da graça Que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Boa noite. Como é bom estar mais uma semana aqui, né, participando do Connect. Hoje de forma um pouquinho diferente, né? Muitos de vocês não me veem, né? Pois geralmente eu fico nos bastidores, gravando, né, esse culto. E hoje eu tenho o privilégio de poder estar aqui à frente, levando uma mensagem para cada um de vocês que estarão assistindo. E em meio a tantas coisas que nós temos passado, né, com essa pandemia, até mesmo com as nossas vidas, mediante a tudo isso, eu venho hoje trazer uma mensagem para vocês. E a mensagem que eu venho trazer a vocês é com relação às tempestades. O que nós podemos aprender com as tempestades. E nós vamos ver isso através de um texto narrado por Marcos, no seu capítulo 4, do verso 35 ao 41. Se você puder, abra comigo em Marcos, capítulo 4, verso 35 a 41. É interessante essa história e esses livros, né? Mateus, Marcos e Lucas. Dentro desses 3 livros, geralmente, eles contam as mesmas histórias, porém cada um com a sua perspectiva. E nós vemos que, mesmo a gente assistindo uma mesma cena, cada um vai ter um modo de ver cada coisa. E eu acho muito interessante a forma com que Marcos, ele narra essa história. E essa história fala que Jesus, ele acalma uma tempestade. Inicia assim, Marcos capítulo 4, verso 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então disse-lhe: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar para que Deus possa falar conosco através dessa palavra, falar com você, falar comigo, né? Porque às vezes, mesmo a gente estudando o mesmo texto, Deus fala de forma diferente conosco, em qualquer momento. Por mais que você saiba cada vírgula, cada vez que você lê um texto da palavra do Senhor, Ele fala com você de forma diferente. Talvez Ele fala esse texto de uma forma comigo, mas às vezes o tom ele pode ler, Deus fala com ele de uma forma totalmente diferente. Deus age dessa forma nos nossos corações. Senhor,
obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de nós podermos estar aqui, Deus, nos debruçando na Tua palavra, Senhor, podendo, ó Deus, ter o privilégio de poder levar, ó Deus, a Tua palavra a essas pessoas que estão assistindo nesse momento. Senhor, me usa como instrumento Teu, Senhor, nesse momento. Fala ao meu coração, Deus, fala com cada coração nessa noite, ó Deus, através do que o Senhor colocou no meu coração, Pai, no nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Bom, irmãos, esse texto, ele narra um acontecimento em que Jesus, ele passou o dia todo pregando, né? E ao entardecer, ele fala para os discípulos: vamos atravessar para o outro lado. E era o mar da Galileia, né? E esse mar, ele tem uma particularidade, porque ele não é um mar. Na verdade, o mar da Galileia, ele é um grande lago, e um lago de água doce. Esse lago, ele é cercado por montanhas. De um lado, nós temos as montanhas da Galileia, e de outro lado, nós temos as montanhas de Golã. E nas montanhas da Galileia existe um monte chamado Monte Hermon, um monte muito alto. E tem um fenômeno que acontece nesse lugar, que os ventos gelados do Monte Hermon, ele desce, e quando ele encontra aquele corredor de montanhas, quando ele bate na superfície daquele grande lago, um dia claro de sol, de repente se faz uma tempestade de vento. E é isso que aconteceu nesse texto. E lendo esse texto, eu chego a uma conclusão que eu creio que vocês vão concordar comigo. Pensando em tempestades, que na vida a gente sempre vai passar por dificuldades. A vida, ela não é indolor. Ninguém vai passar por essa vida sem passar por alguma coisa, sem passar por uma dificuldade. É impossível. A vida é indolor. E a primeira lição que eu aprendo com esse texto é que as tempestades, elas são inevitáveis. Ela vem para mim, ela vem para você, ela vem para o rico, ela vem para o pobre, ela vem para o crente, ela vem para o não crente, ela vem para todo mundo. Elas são inevitáveis. E por outro lado, elas são imprevisíveis. Elas não marcam hora para chegar, elas vêm a qualquer momento, quando a gente menos espera. E é isso que aconteceu nesse texto. Quando eles saíram para atravessar aquele grande lago, estava tudo bem, nada havia acontecido. Quando de repente acontece aquela tempestade. E às vezes é assim também na nossa vida, né? Às vezes está tudo bem, né? Nenhuma tempestade. Quando vê do nada, né, acontece algo que mexe com as nossas estruturas, né? Chega tão de repente que a gente se sente desesperado. Talvez como essa Covid, né? Em que a gente não esperava, nos pegou tão de surpresa e mexe tanto com as nossas estruturas, mexe com o nosso sentimental, mexe de forma externa nas nossas vidas. E é isso que esses discípulos estão passando nesse momento. Uma segunda coisa, uma segunda lição que eu aprendo com essa tempestade é que elas são pedagógicas. As tempestades, elas são pedagógicas. Elas não vêm querendo para nos derrubar, elas não vêm para nos destruir, mas elas vêm para nos fortalecer. Elas vêm para fortalecer as musculaturas da nossa alma. Elas vêm para nos ensinar alguma coisa.
Volte seus olhos para o texto e acompanhe comigo. Três perguntas que regem esse texto. A primeira pergunta está lá no verso 38, em que os discípulos, eles questionam Jesus, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta que rege esse texto é a pergunta de Jesus aos discípulos, dizendo: por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? E a terceira pergunta que rege esse texto é a pergunta dos discípulos com eles mesmos, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, essa primeira pergunta que rege o texto, em que os discípulos, no meio daquela tempestade, eles vão até Jesus e eles chegam com um tom de censura, com um tom de questionamento ao Senhor, dizendo: Senhor, não te importa que pereçamos? É uma reação que talvez todos nós temos quando nós estamos enfrentando uma tempestade, quando nós estamos passando por dificuldades. Às vezes nós fazemos como eles, que naquele momento, assim como nós às vezes achamos que o Senhor esqueceu de nós, que talvez Ele esteja dormindo, que talvez Ele não esteja ligando para o nosso sofrimento. Às vezes nós clamamos, nós oramos, nós nos dedicamos, né, e nada acontece. Parece que o Senhor não tá nos ouvindo, parece que Ele não ouve as nossas orações. E é assim que eles se sentiam naquele momento. Eles se sentiam apavorados. E essa crise, irmãos, que eles tinham, né, não era uma crise apenas externa, era uma crise interna dentro deles. Primeiro, porque exatamente no momento em que eles estavam falando o que Jesus pediu para eles fazerem, aconteceu a tempestade. Porque Jesus falou para eles: vamos atravessar do outro lado. Foi Jesus que pediu. E Jesus pediu e acontece uma tempestade. Então eles estavam fazendo algo que Jesus pediu e estavam enfrentando uma tempestade. E essa era o que acho que remoía dentro deles, né? E eles estavam em obediência ao Senhor e aconteceu aquela tempestade. Porque você passar por uma tempestade, porque você está na contramão do que Deus quer para você, quando você está vivendo de forma totalmente errada do que Deus quer para você, né? Assim como o profeta Jonas, né? Em que estava contra o que Deus queria, e Deus mandou a tempestade atrás de Jonas, porque ele estava em desobediência, mas os discípulos não estavam. Às vezes, olhando para isso, para o desespero desses discípulos, eu olho para a minha vida e eu vejo como nós somos imediatistas. Nós queremos: meu Deus, o Senhor precisa resolver isso agora, está acontecendo agora, eu preciso que resolva agora, né? Às vezes nós ficamos tão desesperados que nós esperamos que o Senhor faça no nosso tempo, mas não é bem assim no tempo do Senhor. Não é bem assim. E como as tempestades são pedagógicas, Ele sabe a forma de nos tratar. Ele sabe o tempo certo, Ele sabe o momento certo de tomar as rédeas daquela situação. O versículo 39, então,
diz: e Jesus, despertando, repreendeu o vento. Quando nós chegamos no nosso limite, nós esgotamos, como se diz, nós jogamos a camisa e falamos: não dá mais, eu não aguento mais, eu não consigo mais. É nesse momento que o Senhor Jesus nos diz que Ele está com os recursos todos disponíveis para nós. No momento que a gente não tem força mais, Ele estende a sua mão para nos ajudar, porque Ele usou essa tempestade como forma pedagógica para te ensinar algo. O verso 40 diz: porque sois assim tímidos, como é que não tendes fé? É curioso olhar para esse texto e nós vemos que Jesus, ele acalma a tempestade, depois ele vai e acalma os discípulos. Nesse mesmo mar da Galileia aconteceu uma tempestade também. Talvez vocês se lembrem da história de Pedro, quando ele andou um pouquinho ali sobre o mar por um período, né? Foi nesse mesmo mar da Galileia. Jesus não estava no barco, Jesus estava no monte orando. Depois ele foi de encontro aos discípulos, né? E ele fez de forma diferente naquele momento. Ele primeiro acalmou os discípulos para depois acalmar a tempestade. Porém, dessa forma ele fez diferente. Ele acalmou a tempestade e depois ele acalmou os discípulos. Mas por quê? Porque Deus conhece o nosso interior. Jesus conhece o nosso interior. Ele sabe quando a nossa dificuldade, a nossa tempestade, ela é externa, ela é por causa das circunstâncias. E Ele sabe quando é dentro do nosso coração. Quando é algo dentro de nós, não é nada, não é algo que está acontecendo lá fora, não é porque a minha empresa está falindo, porque eu não estou indo bem nos estudos, porque na minha casa eu não estou me dando bem com o meu cônjuge. Não, às vezes é algo por dentro, é aquela tristeza por dentro, é uma insatisfação com nós mesmos. Deus conhece. E Ele tem uma forma diferente de tratar com cada um de nós. Irmãos, e vendo essa última pergunta que os discípulos fazem: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu fico pensando, eles precisariam ter fé e não medo. Quanto tempo eles andaram com Jesus, eles viram os milagres, eles viram tantas coisas acontecer. Eles não deveriam ter medo, e sim fé. E a primeira coisa que eu digo, por que eles deveriam ter fé e não medo, é por causa da promessa. Porque Jesus no início ele disse: passemos para o outro lado. Irmãos, quando Jesus disse passemos para o outro lado, irmãos, Ele é Deus. As promessas dele não podem ser frustradas. Se Ele diz para você, vá para o outro lado, talvez de uma forma que você entenda, talvez Ele coloque algo no seu coração que você acabe fazendo, mas chega no meio daquilo que Deus propôs para você, você encontra uma tempestade e você acaba desistindo. Você talvez esqueceu da promessa que Ele falou para você ir. Ele não falou que não ia acontecer nada. Ele não falou que você ia enfrentar dificuldades. Ele não falou nada disso. Ele falou para você ir, apenas ir. Mas se vier a acontecer algo, Ele está com você. Ele está na proa daquele barco. Foi Ele quem mandou. Se Ele mandou, Ele é fiel para cumprir o que Ele pediu para você fazer. E creia nisso. A terceira coisa que eles deveriam ter fé e não medo é por causa da presença de Jesus. Jesus estava no barco. E muitas vezes nós também, em meio à dificuldade, nós esquecemos que Jesus está conosco. Nós esquecemos que Jesus, Ele está nas nossas vidas, Ele está ali para nos ajudar. Ainda mais quando foi Ele quem colocou aquela promessa no nosso coração. Foi Ele que
disse: vai, é isso que eu quero para você. E a terceira coisa que eu vejo que eles deveriam ter fé e não medo é por causa do poder de Jesus. Irmãos, eles assistiram Jesus, ele ter poder sobre os demônios, ter poder sobre as enfermidades, ter poder sobre a morte, irmãos, e mesmo assim eles tiveram medo. Eles viram tantas coisas que Jesus fez e mesmo assim tiveram medo. Mas note vocês que depois desse fato, lá no verso 41, eles possuídos de grande temor, dizendo, espantados com aquilo lá, eu vejo o porquê que essa tempestade veio para eles. Porque faltava uma coisa, para que eles pudessem ver a grandeza do Deus que eles conheciam, de uma forma mais ampla. Porque mesmo vendo todas essas coisas, eles ficaram espantados. Então aqui ainda faltava alguma coisa ainda para que eles pudessem ver e ainda crer na grandeza do Deus que estava ao lado deles. Irmãos, quem é esse? Quem é esse? Esse é Jesus, aquele que as Escrituras já premeditavam desde o início, desde Moisés. Quem é este? Aquele que se tornou carne, veio ao mundo, aquele que tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. Quem é este? É aquele que subiu naquele madeiro no nosso lugar. Era nós que deveríamos estar lá. E ele se fez maldito no nosso lugar. E, irmãos, é isso que as tempestades, elas acontecem na nossa vida. Primeiro, porque elas são inevitáveis. Segundo, porque elas são imprevisíveis. E terceiro, porque elas são pedagógicas. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Pai, que nós possamos aprender, ó Deus, com as tempestades da nossa vida. Nós possamos, ó Deus, mediante elas, sempre lembrar, ó Deus, que o Senhor está ali, na proa do barco, mesmo que em silêncio, mas esperando o momento certo, ó Deus, de nos colocar no colo, segurar as nossas mãos e nos ajudar, ó Pai. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Sou à beira de um naufrágio.
que estás comigo, eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, Jesus, céu e terra se cala pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala para ouvir tua voz. Posso clamar.